Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 10 de setembro de 2025, o pessoal chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal sem muitas mudanças em relação ao dia de ontem, né? A gente observa que ele está tentando se desenvolver aqui, mas por hora sem grandes movimentações, tá? Quando a gente olha no gráfico diário, o gráfico diário ontem ele ficou entre as máximas, entre a máxima e a mínima do dia anterior. Então ele não teve um movimento muito expressivo, né? Ele meio que fez um acúmulo ali para de repente no dia de hoje, né? Dia de hoje entregar uma continuidade aqui. Então, fazendo aquele conceito de micro pivô, onde o preço acumula dentro do candle anterior, então ele pode agora entregar no dia de hoje tanto o movimento para cima, e aí, né, ele daria continuidade na alta, bem como ele pode ganhar essas mínimas aqui do dia de ontem e de sexta-feira e de repente acelerar. E aí eu entendo que se ele começa a perder essas médias aqui, porque o limite dele para mim é a média rápida aqui, ele vem respeitando há um tempo. Se ele começa a perder isso, aí ele começa a buscar outras médias, no caso a média é 17 períodos, e aí vai abrindo espaço que depois que perder esse fundo, buscar o próximo fundo do candle 164, tá? Então aí a gente pode ter uma correção um pouquinho maior, né? A gente de repente ter aqui, ó, então esse primeiro fundinho, perdendo ele, passa para o próximo. Então, na verdade, esse fundo aqui já seria 618 dessa retração, seria um ótimo lugar para ele se segurar, mas ele poderia ainda vir buscar essa região de 76,4. E aí, uma vez que ele perde isso, ele vai para esse fundo próximo aqui e depois ele começa a ficar com um caminho mais livre, né? Porque aí começa, vai baixando os fundos aqui, né? A gente vai para o próximo fundo e aí cada vez mais, ó, você vai vendo que a retração vem sempre batendo em pontos importantes e aí ele vai ganhando mais espaço para cair, tá bom? Então vamos observar como que vai se comportar o preço hoje para a gente entender se de fato ele vai para baixo mesmo ou se ele já quer dar continuidade na alta. Olhando para os 60 minutos, né? Os 60 minutos traz umas informações interessantes, né? Ele tinha começado a desenvolver aquele movimento ascendente que a gente falou, depois ele deixou um sinalzinho de falha aqui no qual ele vem corrigindo a média, aí ele vai tentar fazer um novo movimento, não consegue, faz um movimento para baixo, ou seja, ele perde as médias, e aí no dia de ontem ele faz um movimento induzindo uma possibilidade de ir para cima, só que na verdade depois ele não se sustenta, e aí ele já vem basicamente buscar o fundo aqui, ele não chega a violar o fundo do dia anterior, porém ele chega bem próximo ali, e fechamentos abaixo das médias, tá? Então tá me chamando bastante atenção esse comportamento 60 agora, porque ele pode mostrar que de fato ele queira testar esse fundinho aqui, tá? Então a gente tá se formando um suporte aqui, um tanto interessante, porque se a gente olhar para o lado esquerdo do gráfico, a gente tem uns pontos importantes aqui, bem como se a gente subir um pouquinho, a gente vai encontrar esse topinho, que é justamente onde ele está se segurando ali. E aí, se a gente tirar um pouquinho o zoom do gráfico, a gente vai ver que é uma região que já teve lá sua importância, ou seja, ele já teve briga ali em algum momento. E se a gente olhar mais para trás, talvez a gente encontre, né, outros pontos importantes, como esse antigo topo aqui, tá? Então, de fato, é uma região que ele está tentando se segurar, porque ele passou a ser um suporte relevante, mas uma vez que ele perde, que é isso daqui, ele basicamente abre caminho para ir buscar o fundo, e depois, quem sabe, a média de 200 períodos dos 60 minutos, tá? Agora, se de fato ele consegue se sustentar aqui e volta a subir, então poderia ter um movimento forte testando esse topo do dia de ontem, depois fazendo um recuo nas médias ou até mesmo uma retração, para depois de fato tentar fazer um movimento de continuidade. Aí a gente tem esse topo e depois um novo topo histórico aqui, para ele poder vir explorar, tá? Eu deixei a marcação lá em cima daquele antigo alvo que a gente tinha traçado no começo da semana, e depois a gente vai monitorando como ele se comporta, tá bom? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, por favor.
compartilha com os amigos, né? Para mais pessoas poderem ver esses estudos aqui que nós vamos fazendo no período da manhã com vocês. E se você estiver gostando, puder fazer um comentário em relação aos vídeos, ficaria muito grato para vocês, tá bom? Aqui no 15 minutos, então, o que a gente está vendo? Ó, 15 minutos, ó. Vamos lá, eu vou trabalhar algumas linhas aqui para a gente ver se nós temos algum tipo de marcação relevante. Ó. Olha que interessante isso daqui, gente. Né? A gente tem uma linha aqui, ó, tendência de baixa, o 15, onde ele fez alguns toques nessa linha, ó, e aí, de fato, toda vez que ele chega nessa região, ele está tendo dificuldades. Então, acho que o primeiro empecilho do 15 minutos é se livrar dessa LTB. Uma vez que ele se livre dessa LTB, aí de fato ele consegue entregar um movimento maior. E aí a gente vê também, ó, que olhando para a linha que a gente marcou agora, ele vai formando um triângulo aqui, né? Então, em algum momento ele vai ter que explodir aqui, tá, gente? Ele está segurando nessa base. Desculpem, ele está segurando aqui nessa base. E aí, olha só, ele vai testar novamente, possivelmente isso daqui, vai ficar testando, tentando fazer esse movimento aqui. E aí, quem sabe, ele não estoura para cima, vem buscar essa região, volta fazendo um reteste para depois entregar um movimento muito forte de continuidade, tá? Então eu vou ficar muito atento a essa condição para de repente conseguir comprar aqui bem na base e conseguir pegar um movimento bem bonito, bem expressivo. Mas vamos ficar de olho, né? Vamos ver se de fato ele vai entregar esse tipo de movimento. Uma vez também que com falhas consecutivas e com testes de fundos, ele pode em algum momento estourar isso para baixo e aí de fato querer fazer essa continuidade para baixo, tá bom? Então é isso que eu estou vendo por 15 minutos, não muda muita coisa. Se a gente pegar até aqui, ó, olhando para um ângulo um pouquinho mais curto do 15 aqui, ó, dá para a gente fazer uma outra marcaçãozinha aqui, onde a gente pega do fundo de sexta-feira, do fundo de ontem, ó, e aí aqui, ó, ele passa também a deixar uma outra marcação diferente aqui, tá bom? Então fiquem atentos em relação a esse movimento do 15. Então, eu acredito que agora ele vai ter que se livrar desse encaixotamento que ele está aqui, ele saindo dessa região, tanto para cima quanto para baixo. Acredito que aí sim ele entregue um bom movimento, um bonito movimento. Espero que vocês consigam surfar ele, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.